Bom, a programação orientada a objetos vai encerrar essa parte nossa de sintaxe. Por incrível que pareça, ela é bem simples. A criação de classes em Python ela é muito dinâmica e diferente de muitas linguagens. Então, uma classe é o quê? Uma classe ela retrata um objeto no mundo real com suas características, né, e funcionalidades. Vamos, a nível de exemplo, imaginar uma pessoa. Como que eu descreveria uma pessoa em uma classe no mundo real? Então, eu teria uma classe, né, um nome pessoa, e nessa classe eu poderia tratar o nome, a idade da pessoa, né, a cor do cabelo, a cor da pele, as ações dessa pessoa, como falar, andar, né, isso dentro do meio computacional, né? Imaginamos que são personagens de jogo, por exemplo. Ok, para criar uma classe em Python, basta colocarmos a palavra class e colocar um nome para essa classe. Aqui no exemplo temos a classe teste. Diferente de muitas linguagens, em vez de ter um conjunto de atributos dessa classe aqui descrita, né, os parâmetros que vão ser colocados ao instanciar a classe, aqui colocamos a classe a qual a nossa classe herda. Essa aqui, pessoal, é uma assinatura default do Python. Se você vem do Python 2, você vai perceber que você poderia criar uma classe dessa forma, né, que é o estilo antigo que eles chamam em Python. A verdade é que é equivalente. Como assim, Luiz? Bom, a classe Object é a classe base do Python. Toda classe que a gente criar, né, vai vir com um conjunto de métodos dessa classe. O que tem nessa classe Object, Luiz? Essa classe, pessoal, ela tem, por exemplo, o str, que é a função para retornar quando a gente chama o print, né? Se você mandar printar, por exemplo, a variável, é esse o método que vai ser chamado, né? No caso, vai aparecer um nome aqui, né, do objeto nesse print. Só para vocês terem ideia. Então, quer dizer que ela tem um monte de métodos que eu posso sobrescrever para mudar o comportamento padrão, além de colocar as minhas próprias funções, né, dentro da classe. Correto. Outra função que vocês vão ver é a função de inicialização, que é um método construtor, né? É um método que ele define como que a classe vai ser construída, né? Por exemplo, para construir um objeto da classe ficha, eu preciso passar o nome, a idade e as vacinas do cachorro, né? No caso aqui é uma ficha de controle veterinário para poder essa classe existir. Então, são um exemplo de duas funções que a gente sobrescreve da classe Object, tá? Isso aqui é uma classe vazia, essa classe inicial. Então, é uma classe de nome teste, né, que herda da classe Object, e eu botei um pass. O pass, ela nos possibilita, simplesmente significa passe, né? Ele simplesmente passa. E é uma classe vazia. Para que eu vou querer uma classe vazia? Aí que tá, pessoal. Uma classe vazia, ela possibilita a gente criar atributos dinamicamente. Então é útil às vezes criar uma classe vazia para fazer esse tipo de coisa, né? O Python já possibilita fazer isso com as classes. Então aqui é o exemplo, ó. Eu instancio a classe teste e crio a variável. Ela passa a ser, né, pertencente à classe teste e funciona. Eu posso modificá-la, eu posso usá-la. No teste 2, eu crio um atributo para a classe, né? Esse atributo é num, né, com valor 10. E vejam bem, diferentemente, né, do nosso primeiro teste, eu simplesmente peço o atributo, né, da classe sem instanciá-lo antes, né, em uma variável, sem criar uma instância do objeto. Costumamos dizer em Python que existem coisas que são da classe ou são da instância. No caso, num é da classe. Qualquer classe, né, teste 2 que eu crie, vai vir com isso, então é da classe. Agora, quando eu defino dessa forma, passa a pertencer à instância, né? Ou seja, o nome, a idade e as vacinas são daquela instância que eu estou criando. A visão que você vai apurar, né, com a sua evolução na linguagem. Então veja bem, a definição de classe com construtor, né? O que é um construtor?
Primeiro que você precisa saber, o construtor define o que eu preciso para aquela classe existir como instância. Por exemplo, não faz sentido eu ter uma ficha, né, criar uma ficha que não tem um animal a ser cadastrado, por exemplo. Então eu preciso minimamente, para colocar no meu sistema, o nome, a idade e se tomou vacina ou não, né? E quais vacinas são, é o controle que uma clínica veterinária tem que ter. Os comportamentos dessa ficha, por exemplo, eu tenho que saber as vacinas, né? Ela tem que me possibilitar ver as vacinas, ela tem que me possibilitar fazer uma verificação, né? Ver se essa vacina já foi tomada ou não, para mim não vacinar o animal novamente. Então, um sistema que faz controle de ficha tem que ter isso. E eu coloquei aqui, eu sobrescrevi, né, a função str, né, trazendo o nome do animal, né? Então, eu vou tirar essa função só para você ver o que acontece se eu não tiver uma função str. Então eu vou dar um play aqui, ó, e olha só o que acontece. Ele fala com o objeto do tipo ficha, né, e fala onde está na memória aquele objeto, mas não traz nenhuma informação. Então, tá vendo que legal? Eu sobrescrevendo a opção str passa a ter nome, mas você poderia passar todas as informações, por exemplo, né? Passar o nome, a idade. Eu vou só fazer um exemplo que você pode fazer coisas mais elaboradas, se você quiser. Então aqui, por exemplo, ele traz dessa forma, né? Ó. Ok. Então quando eu tenho um método construtor, se você tentar fazer isso aqui, ó, que está comentado, bom, vai dar erro, porque ele fala que precisa de 3 argumentos, ó. Então, quer dizer, então, se eu tiver um método construtor, tem que passar aqueles atributos. Sim. Então, aqui eu passo, ó, e veja que legal, olha. Então, eu passo uma string, o número de uma lista, né, um vetorzinho. E imprimo esse objeto aqui, só que o objeto str vai trazer isso aqui para definir o objeto, não vai trazer todos os dados não. Se eu quiser capturar os dados, como você já deve ter percebido, eu boto ponto, né, nome, ponto, idade, ponto, vacinas. Outra pergunta que você pode fazer aqui para mim é: o que é esse self, Luiz? Esse self é uma referência à própria classe, à própria instância. Então, você vê que nome e nome aqui, ele trata diferente, ó, ele marca em amarelo o outro nome, porque ele sabe que esse nome pertence, né, aos atributos externos, enquanto esse nome pertence a self, a própria classe, ó. Ele marcou esse, ó, olha só, ele reconheceu. Então a mesma coisa acontece se eu clicar em vacinas, ele sabe que é da classe, esta classe, ou seja, o nome desta classe recebe o nome de atributo, a idade desta classe. Então é isso que é o self, tá? É uma referência à própria classe. E quando você cria uma função aqui, ele coloca o self geralmente automaticamente aqui, porque o self ele vai fazer essa iteração, né, com a referência à própria instância. Então ele sabe que é desta instância eu vou pegar as vacinas, vou percorrê-las e vou ver se já tomou a vacina ou não. Mas perceba que na hora que eu vou usar o método verifica vacina, eu não preciso colocar self aqui, né? Então isso é subentendido, tá, pessoal, pelo Python. Então ele vem aqui e simplesmente printa pra gente. No caso aqui ele vai trazer o retorno verdadeiro ou falso só. Se ele já tomou a V8, se já tomou a rábica, que eu chamei aqui, ele vai verificar as vacinas. Aqui eu listo as vacinas, então aqui eu só estou mostrando como é que eu uso, né, os comportamentos da classe ficha. Então quando eu crio uma instância, né, como aqui na linha 34, eu simplesmente já posso usar os métodos, né, ou os atributos, se eu quiser, igual que eu troquei, né, o nome. Então o pessoal de outras linguagens está acostumado com get, set, essa coisa toda, né, uma grande parametrização. E o Python, ok, você pode até fazer esse grupo de parametrizações, mas aqui a gente não costuma, tá, pessoal? E essa que é a verdade. Então aqui, pessoal, você vê toda a questão de criação e uso de classes, tá? Então, rodando para vocês, a gente tem esse resultado. Então perceba
que na definição do construtor eu crio o pelo, né, o nome do animal, e depois eu modifico, chamando ele de peludo. E aqui eu listo as vacinas tomadas, né? No caso eu tenho um print interno da função, então a V8 e a V10. E ao verificar, né, eu percorro, né, vejo se B está no grupo de vacinas. Se tiver, ele retorna true, né? Se não, ele retorna falso. Então é bem parecido com o for, né? O if in. Talvez seja a primeira vez que você está vendo. Então sim, eu estou verificando se B existe na lista. Então isso é uma outra capacidade de Python aí para você estar trabalhando. Então ele fala false, ele não tomou a rápido, não está na lista, né, do animal. Isso aí. Então é isso. Estudem, tá? Agora, para encerrar, a gente vai para a herança. Então, você já sabe o que é uma classe, já sabe o que é o método construtor, o str, né? Sabe que eu sobrescrevo o método já existente na classe object. E aqui, pessoal, simplesmente eu criei uma classe pessoa, né? Que só pode ser instanciada com nome, idade e CPF, é o que define uma pessoa, uma única pessoa, né? Então, cada pessoa tem um CPF diferente, pode até ter nome igual, mesma idade, mas o CPF é único. E veja que eu coloquei esse super aqui só para te mostrar uma coisa. Qual é a importância da herança? Imagina que você está fazendo um sistema com a empresa e lá você tem vários perfis de pessoas, né? Como o secretário, que eu crio uma classe logo abaixo. A classe, o que diferencia a pessoa do secretário é que o secretário, por exemplo, tem o salário. Entre outras coisas que teria, né, pessoal? Mas eu simplifiquei, só o salário como diferença. Perceba que eu não preciso escrever tudo de novo. O que acontece? O que acontece é que eu posso utilizar a classe a qual eu herdo. Aqui eu herdei de object, mas como a pessoa já existe, eu a utilizo como herança. Olha só, então o secretário ele herda as características de pessoa, ou seja, é como se eu copiasse todo esse código aqui para dentro e pudesse utilizá-lo. Inclusive eu vou utilizá-lo. Então preste atenção. Isso me sobrecarrega da seguinte tarefa. Eu não preciso implementar todos os métodos de novo. Eu vou me preocupar apenas, né, com as funções do secretário, somente. Só as funções do secretário. Por exemplo, a única coisa que eu implementei para ele aqui foi pegar o salário dele, né? Aqui eu fiz uma função get salário, né? Eu poderia colocar só, né, secretário, no caso esse aqui, ponto salário, mas eu quis criar através de uma função, né, que eu poderia fazer outros processos, só para mostrar mesmo uma forma de tratar isso. Ok. Então, quando eu inicializo, né, quando eu vou sobrescrever o método construtor, repare que eu passo o nome, a idade, porque afinal de contas o secretário ele é uma pessoa. Então ele não vai ter seu salário também, ele vai ter nome, ele vai ter idade, vai ter CPF. Só que quando eu for inicializar, ao invés de construir isso aqui tudo de novo, o que eu faço? Eu chamo a função, né, lá do super. O que é super? Né? Super é superclass, ou seja, a classe pai. Quem é minha classe pai? A classe pai é a classe que eu herdo. Né? A gente costuma dizer então que as classes que nos herdam são nossas classes filhas. Então o secretário é filho da classe pai. Então eu chamo meu pai, chamo meu superior, a superclasse. E chamo o método dela. Então eu estou chamando esse método aqui, ó. Ou seja, eu passo o nome e idade, ele executa isso aqui do método pai. E apenas aqui, a única coisa que eu faço no meu método de seleção é atribuir salário, é criar uma variável que o meu pai não tem inicialmente. E aí o que acontece? Olha só como é que fica a minha inicialização. Passo o nome, idade, CPF e o salário. E aqui eu posso, ó, imprimir, né, o meu nome, que eu não fiz o método str aqui para o secretário, mas como o meu pai tem, eu posso utilizar, que afinal de contas eu herdei isso dele. Então essa é a ideia de herança, tá, pessoal? Então, ó, super Luiz, ó. Então isso encerra o nosso estudo de programação orientada a objetos. Como eu disse, esse é um estudo rápido, o Python é bem simples para isso. E esse vídeo também encerra a sintaxe básica, né, Python completinho.
Depois eu vou tratar apenas listas, né, e dicionários de forma especial avançada. Vai ser um vídeo propriamente para quem estuda a área de IA, né, a área de data mining. É uma forma mais robusta de se criar listas dinamicamente em Python. Então, para sintaxe básica, tudo isso aqui é mais do que suficiente. Valeu!